meninas, agora a gente vai ver sobre o plano cartesiano. O que vem a ser o plano cartesiano? Esse plano cartesiano, a gente usa muito ele quando a gente for trabalhar lá na frente, vocês quando estiverem lá no 8º ano, trabalhar sistemas, função, construção de gráficos. Então, por isso que você tem que começar a ver agora, para quando chegar lá, você já pelo menos saber o que é esse plano cartesiano. Ele é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Traça-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano comum. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. A gente usa isso aí muito para fazer localização. Vocês vão ver que os exercícios que a gente vai fazer é um conteúdo muito cobrado na Prova Brasil. Vocês vão ver que os exercícios que a gente vai ver fala muito em espaço, coordenadas. É um conteúdo gostoso de se estudar, vocês vão gostar. Para localizar pontos no plano cartesiano, devemos ter em conta algumas informações. Primeira, aqui eu não falei em retas perpendiculares. Retas perpendiculares. Ó, vocês estão vendo aqui na folha? Ó, que eu tenho duas retas. Ó. Uma vertical e outra horizontal, e que essas retas elas se cruzam, não é? Então vamos lá na primeira informação. A reta horizontal é o eixo X. Ó, horizontal é deitada. A gente chama de eixo das abscissas. E a reta vertical, eixo Y, eixo das ordenadas. Vertical é em pé. Tá vendo que essas duas retas se cruzaram? Não se cruzaram? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho Y, aqui eu tenho X. Quando elas se cruzaram, a gente formou um quadrante, a gente chama de quadrante esse espaço aqui, outro quadrante aqui, outro. A gente formou 4 quadrantes. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Mas a gente vai falar disso aí lá na frente. Então, eu tenho aqui essas duas retas, uma vertical e outra horizontal. Eu disse para vocês que essa reta horizontal é X, essa reta vertical é Y. A gente vai trabalhar com 2 números. Ó, os elementos do plano cartesiano são pares ordenados. A gente vai trabalhar com 2 números. Quando eu digo 2, não forma um par. Então, a gente vai trabalhar com par ordenado, onde um número é X e o outro é Y. Então, a gente vai ter 2, por exemplo. A gente vai trabalhar com o par ordenado 5 e 2. É um par porque tem 2 números. Esse primeiro sempre vai ser X e esse segundo sempre vai ser Y. Então, esse aqui que é o par ordenado. Se já fala ordenado, quer dizer que é na ordem alfabética. Outra coisa que vocês têm que saber, o ponto de interseção entre as retas X e Y é determinado origem. O que é isso? Aqui, ó, onde as retas se encontraram, era a origem. Vamos continuar aqui. Eu estava falando para vocês dos quadrantes. Ó, imagina que isso aqui é a reta numérica inteira. A gente não trabalhou a reta numérica inteira? A origem é o 0. O que eu falava para vocês? À direita de 0 são os números positivos, ó, que é como se fosse o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. À esquerda de 0, os negativos, ó, -3, -4 e assim por diante. Isso para
linha horizontal, que é o X. E na linha vertical, que é o Y, aí eu vou falar acima de 0, abaixo de 0. Você sabe que acima de 0 são os positivos. Você sabe que abaixo de 0 são os negativos. Certo? Então, é a reta numérica que você conhece, só que nós estamos trabalhando com uma horizontal e uma vertical. Direita de 0 positivo, esquerda de 0 negativo. Acima de 0 positivo, abaixo de 0 negativo. No plano cartesiano, os números podem ser positivos ou negativos. A gente acabou de falar sobre isso. Os números positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do eixo, se ele é X ou se ele é Y. Você viu, né? Ó, positivo acima de 0, que é o eixo Y, mas se a gente estiver falando no eixo X, a gente vai falar à direita de 0. Os números negativos, se eu estou falando no eixo X, os negativos ficam à esquerda. Se eu estou falando do eixo Y, eu vou falar abaixo de 0. Olha só, continuando aqui, eu disse que o plano cartesiano vai ser dividido em 4 quadrantes, né? Nesse primeiro quadrante, os números serão sempre positivos. Ó, não tem só número positivo de cá e de cá? Então, o primeiro quadrante só tem números positivos. O segundo quadrante, ele tem esses positivos e esses negativos. Ó, o segundo quadrante, os números são negativos e positivos. Ó, porque ele pega essa parte positiva e essa parte negativa. O terceiro quadrante só tem números negativos, ó. Ó, só negativos. Quarto quadrante vai ter esse positivo e esses negativos. Vocês podem estar achando meio confuso agora, mas quando a gente começar a fazer as atividades, montar um plano cartesiano, vocês vão ver que é bem simples. Agora, a próxima folha, a gente vai montar o plano cartesiano de acordo com os pares ordenados que forem aparecendo. Tem uma lista de par ordenado aí na segunda folha. A gente vai montar o plano cartesiano em cima desses pares ordenados aí. Agora a gente vai começar a desenhar mesmo o plano cartesiano. Tá vendo? Que aqui tem um monte de par ordenado. A gente já falou lá atrás sobre par ordenado. O que é par ordenado? Se é par, quer dizer que são dois números. Esse primeiro é o X. Esse segundo é o Y. Se é ordenada, na ordem. Sempre primeiro é X, sempre o segundo é Y, sempre. Ó. E isso você nunca pode trocar de lugar, viu? Senão o seu gráfico vai ficar todo errado. E essas letrinhas que vêm antes? São os pontos. Ponto A tem esse par ordenado, o ponto B tem esse par ordenado, o ponto C pode vir qualquer letrinha, qualquer letra. Primeiro passo, você vai traçar uma reta horizontal. Depois, você vai traçar a vertical. Tem medida? Não, vai meio no olho mesmo. Olha só. Essa reta ela é infinita para cá, ela é infinita para cá, para cima, para baixo. Vocês já sabem disso. Isso não é novidade para ninguém. Agora, a gente vai começar a localizar
esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente começar a colocar os números aqui. Imagina que você começa pelo zero. É a origem, lembra? Aqui é o zero. À direita de zero são os positivos. Então, eu vou colocar mais 1, mais 2. Sempre procura colocar esses pedacinhos aqui, esses intervalos do mesmo tamanho, tá? Mais 3, mais 4, mais 5, vou pôr até o mais 6. Ah, lembrando que aqui é o eixo X, sempre o horizontal é o eixo X. À esquerda de zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vou até aqui. Agora, vamos para o eixo Y. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Agora, vamos para o eixo Y abaixo de zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Depois que eu marquei todos os pontos aqui, eu vou achar o par ordenado. Esse ponto A, ele tem par ordenado menos 5 e 4. Eu já falei para você que você não pode trocar a ordem. Isso é uma coisa que você não pode fazer nunca. Se você fizer, você erra tudo. Esse primeiro número aqui é x. Então, quer dizer que o x vale menos 5. O segundo número é o y, quer dizer que ele vale 4. Então, vamos achar ele aqui dentro do plano cartesiano. Olha só, você sabe que esse eixo aqui é o x. Quanto que meu x vale? Menos 5. Opa, então ele está aqui. E quanto que meu y vale? 4 positivo, então ele está aqui. Ó, o primeiro é x, eu tenho que achar na linha do x. O y vale quanto? 4. Agora, eu vou juntar esses dois. Ó, aqui eu venho com uma vertical, que a gente chama de perpendicular. Essa aqui não é deitada, então eu venho com a perpendicular em pé. Essa aqui não é vertical, então eu venho com a perpendicular na horizontal. E eu vou juntar os dois pontinhos e tá aqui o ponto A, menos 5 e 4. Agora eu vou achar o ponto B. O ponto B é 1 e 2. Eu já sei que o primeiro número é x e que o segundo número é y. Então, eu tenho 1 para x. Olha aqui o 1 de x aqui, ó. Aí você pode falar assim, mas e esse 1 aqui? Esse 1 é y. E não é 1 para y, é 1 para x. Então, é esse aqui. E o y vale quanto? 2. Então, eu tenho que ir lá na reta do y e achar o 2 aqui, a reta do y. Só juntou os pontinhos, 1 e 2. Já achei o ponto B. 1 para x, 2 para y. Ponto C. O ponto C, 3 para x, menos 2 para y. Ó, 3 para x. E não é esse 3 aqui, porque esse aqui é do y. E o que vem primeiro é o x. Isso vocês não podem trocar. 3 para x, menos 2 para y. Olha aqui, ó. Ó o menos 2 aqui, ó. Ó. Juntou os dois pontos. Então, aqui está o ponto C. 3 para x, menos 2 para y. Achando o ponto D. O ponto D, nós temos
menos 3 para x e menos 4 para y. Ó, menos 3 para x e menos 4 para y. Então, eu vou lá no x que vale menos 3. E quanto para o y? Menos 4. Aqui o menos 4 do y aqui, ó. Então, aqui está o ponto D. Menos 3 para x, menos 4 para y. Agora, a gente vai para o ponto E. O ponto E está dizendo que o x vale 5 e que o y vale 0. Esse x aqui é positivo porque não tem sinal. Então, eu vou lá na linha do x. Opa, tá aqui o x, que vale 5. E o 0 do y? O 0, ele tá aqui no meio. Como que você vai juntar em cima da reta? Como é que você vai passar uma perpendicular aqui se o 0 tá aqui no meio? Quando isso acontecer, quando um dos números for 0, não tem como você juntar. Você só vai vir aqui e marcar uma bolinha. Indica que o outro número do par é 0. Porque não tem como você traçar uma perpendicular aqui, o 0 está no meio. Aí você vai vir aqui e colocar ponto E, 5 e 0. É mais fácil ainda quando tem 0, porque você não tem que achar o outro. O ponto F disse que o x é que é 0 e que o y é menos 1. O x é 0. Então, quer dizer que eu não tenho jeito de achar ele. Eu vou achar somente o menos 1 do y. Aqui tem menos 1 e aqui tem menos 1. Eu posso marcar isso aqui? Não, porque isso aqui é x, é a linha x, ó. É o eixo x. Eu só posso marcar no eixo y, porque esse menos 1 aqui é de y. Aí eu vou vir aqui, como o outro número é 0, eu só vou fazer uma bolinha bem grandinha aqui e marcar ponto F, 0 e menos 1. Tá feito o meu plano cartesiano aqui, ó.